Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir aos domingos, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Boa tarde, seja bem-vindo a mais um Igreja Açores. A edição deste 29 de outubro centra-se no futuro sacerdote da Diocese de Angra. Nelson Pereira é o nosso convidado desta edição, poucos dias antes da sua ordenação presbiteral. Mas antes, conheça um pouco sobre o jovem da freguesia de São Mateus, na Ilha Terceira. A Diocese de Angra prepara-se para consagrar mais um seminarista no próximo dia 1 de novembro. Nelson Filipe Brasil Pereira nasceu na freguesia de São Mateus, na Ilha Terceira, e será ordenado sacerdote pelo bispo Dom João Lavrador pelas 18 horas do feriado na sede de Angra. Nelson acaba de completar a sua data feliz, 24 anos a 24 de outubro, e pautou o seu percurso pela ligação à música e à liturgia, assim como aos grupos de jovens. O pároco de São Mateus da Calheta, Tomás Brito, destaca o envolvimento do jovem na comunidade paroquial. Foi grande, participou e colaborou e fez catequese vários anos, num modo particular e mais especial no último ano de catequese, no 10º ano, para que se pudesse fazer a ligação entre o 10º ano de catequese e depois participação no grupo de jovens aqui também paroquial, e que se diga que aconteceu com bastante sucesso, porque houve, se não a maioria, participou dos catequizandos, depois participou no grupo de jovens, do qual o Nelson foi coordenador até, naturalmente, à data presente, também no seu Ministério de Diaconal, pois naturalmente que fez aquilo que é próprio dos diáconos, portanto, as participações, as pregações, foi um papel e uma participação bastante ativa. Numa paróquia dividida em dois, a Igreja Paroquial e a Ermida do Lugar do Cantinho, a Ermida de São Francisco das Almas, e numa comunidade que vive, acima de tudo, da pesca. Também os escoteiros são marítimos. Com 3.750 habitantes, apenas 12% têm participação dominical ativa. No entanto, e segundo o pároco, todas as obras feitas na igreja têm colaboração ativa da comunidade. São Mateus da Calheta tem um dos maiores grupos de jovens da Ilha Terceira. O papel de Nelson Pereira foi essencial, pelo menos nos últimos 4 anos, que trabalhou com a colega e amiga Maria João Almeida, coordenadora do grupo de jovens. Há 4 anos atrás tinha 20 e a gente vê aquele jovem, que é um jovem, mas todo organizado, todo preocupado, todo ali com aquela cabecinha a trabalhar para pôr tudo em ordem. E a gente tem feito imensas coisas no nosso grupo, com desde angariações de fundos, a acampamentos, a viagens, seja às ilhas ou mesmo ao continente com o grupo. E ele tem aquela preocupação de pensar em tudo ao pormenor. É bonito de se ver porque ele tem sido sempre, desde sempre, podemos dizer que o alicerce deste grupo, desde que a gente conhece o grupo, pelo menos. E ele é que é o responsável pela parte, além de formação espiritual, de retiros e tudo, também é que é responsável pela parte material, o que implica muita exigência da parte dele, porque o grupo, enquanto grupo de jovens, anima as missas de sábado, faz a juventude hospitaleira na Casa do Espírito Santo, em que animam as missas, e portanto ele é muito exigente na parte musical. Mas o que é bonito de se ver é que ele, enquanto coordenador, enquanto responsável, enquanto formador espiritual, é ali todo sério, todo responsável, todo preocupado, todo muito senhor, mas depois, quando é necessário pôr de parte esse lado sério e ser um jovem no meio dos outros jovens, ele tem essa capacidade de dar a volta e é mais um jovem no meio deles, capaz de dançar, de cantar, até de cantar ao desafio, o que tem sido imensamente engraçado em vários convívios que vamos fazendo, e os outros jovens realmente têm quase que uma adoração, um carinho especial, muito grande por ele. Cantorias à parte, há ainda tempo para manifestações de afeto. Acho que vai ser uma grande valia para a nossa igreja, para a nossa religião, para a nossa fé, porque ele tem a capacidade de envolver as pessoas
no trabalhar. Ele põe as pessoas a trabalhar com ele. Ele põe as pessoas a descobrir com ele. Ele não impõe. Ele leva as pessoas por arrasto. Ele cativa, sabe cativar, sabe levar com ele. E acho que é isso que realmente é muito importante. Levar a mensagem, mas trazer as pessoas ao encontro da mensagem com ele. Isso ele tem essa plena capacidade. Enquanto coordenadora, tanto eu como o próprio grupo de jovens, mesmo os mais recentes, é com muita emoção, com muito orgulho que vemos e estamos presentes neste dia tão importante para ele. Foi também em São Mateus que conheceu quem viria a apadrinhar o seu sacerdócio. O padre Marco Gomes foi a maior referência e influência para o ainda diácono Nelson Pereira. Não contava nada com esta chamada, mas foi com muita alegria que eu recebi o convite do diácono Nelson para estar presente na sua ordenação presbiteral e para lhe impor a casula e ser, como dizemos entre nós em família, padrinho da ordenação de padre. Eu acompanhei o percurso do Nelson Pereira desde muito pequenino dele, porque à altura fui pároco em São Mateus da Calheta, foi a minha primeira paróquia e trabalhei nessa comunidade durante o meu tempo, durante os meus 6 anos de seminário. Portanto, conheci o irmão Paulo, conheci o Nelson, e sou amigo da família, da Dona Maria José, do Senhor José Alvim, da avó Maria do Carmo, e era a minha família de acolhimento, e era a casa que eu frequentava e cresci e recebi o apoio dessa família. E o Nelson, que era pequenino na altura, também foi crescendo nisso e foi se envolvendo muito na vida da nossa comunidade e da nossa paróquia. E foi desenvolvendo também competências pessoais e dons maravilhosos que ele tem, o dom da música, e depois envolveu-se no corpo dos acólitos e foi crescendo e foi se envolvendo e foi ganhando o gosto e a vontade de servir e de se comprometer, dando este passo tão significativo na sua vida pessoal. Aquilo que eu conheço do Nelson e aquilo que o Nelson nos dá a conhecer, uma grande sensibilidade. É discreto, é atento, tem muita alegria e tem capacidade de trabalho, bastante inteligente, tem um dom extraordinário para a música, para o órgão. Com a sua juventude, com a sua inteligência, com a sua sensibilidade, temos tudo a esperar dele. 2 novos sacerdotes num ano é para o reitor do Seminário Episcopal de Angra, Padre Héler Alexandre, um ano muito feliz. Bem, em primeiro lugar, um sentido de alegria, um sentimento de alegria e de júbilo e regozijo pelo Nelson, por aquilo que nós sabemos dele e conhecemos. Será com certeza um grande sacerdote e um grande servidor da Igreja ao longo da sua vida. Temos também, por outro lado, um sentimento grande de trabalho cumprido. O Nelson foi, de fato, um aluno que se destacou brilhantemente em todas as suas dimensões de personalidade e mesmo intelectualmente, e é para nós uma grande alegria ver que ele já está em caminho e que cumpre a vocação para a qual se dedicou. Parece-me que o Nelson, como outros, vai ser uma mais-valia. Ele tem qualidades, tem muitas qualidades. Pode-se dizer que toca várias teclas, ele mesmo toca teclas, mas além da música, é um rapaz muito bem preparado em outras áreas. Adequa-se muito bem tanto aos jovens como aos mais idosos, e parece-me que por onde ele passar, seja qual for o serviço que a Igreja lhe destinar, será sempre um enriquecimento muito grande para as comunidades que vai servir. Maria José Brasil, mãe de Nelson Pereira, acompanhou o percurso do filho enquanto seminarista, mas agora vê o filho voar do ninho. Diz não ser fácil, mas a verdade é que teve muitos anos para preparar o coração. O Nelson, desde pequenino, começou a fazer as suas brincadeiras, eram todas antes até de começar a falar. A gente viu que brincava, vinha da missa e começava a fazer aqueles gestos todos que o sacerdote faz. E as suas brincadeiras era sempre
a fazer a consagração, os gestos da consagração. Mas só que depois, pronto, chegou ali uma altura que eu vi que ele talvez não fosse por aí, ele dizia que queria ser advogado. Até quase ao mês de ir para o seminário. Eu disse, olha, pronto, era uma alegria sempre que eu tinha de ter um filho sacerdote, mas pronto, depois vi que aquilo não ia ser, mas depois sempre voltou. O certo é que ver o filho no altar não será uma novidade. Então às vezes perguntam mais o que é que sentes, e digo, pronto, eu toda a vida vi o Nelson a partir da primeira comunhão. Ele até gostava de ir ajudar à missa antes, só que o sacerdote que estava cá na altura disse, não, quando fizeres a primeira comunhão é que vais vir ajudar. E a partir da primeira comunhão é que ele foi sempre ajudar. Eu sempre o vi no altar, para mim nunca é uma coisa muito diferente, e vi-o sempre ali naquele espaço. Maria José chegou a ter dúvidas se o filho mais velho não seria o que ia enverdar pelo sacerdócio. Paulo Pereira também chegou a ponderar esse caminho, mas ficou surpreendido quando Nelson lhe revelou a sua vocação, uma vez que também ponderava uma carreira no mundo do direito. Nós, desde novos, fomos sempre uma família com práticas cristãs, íamos sempre à missa, ajudávamos éramos acólitos, e portanto temos uma ligação muito grande com a Igreja. Não era de admirar que um de nós pudesse seguir essa vida. Agora, na altura, foi uma surpresa porque ele queria muito ser juiz, e até pensava que ele ia até para juiz, ia estudar Direito. De repente ele faz essa revelação, apanhou-me um bocadinho de surpresa, mas não me surpreendeu de todo. É uma alegria muito grande. Em muitas situações revejo-me nele, porque eu acho que nos nossos dias uma vocação dessas é algo muito importante, como lição para a nossa sociedade e também serve de inspiração para outros. Enche-me de orgulho, não é? E cá estamos para apoiá-lo nesta caminhada que, apesar de ser uma caminhada dele, envolve toda a família. Toda a família e de todas as idades, que o diga a avó Maria do Carmo, que achava que já não chegava a presenciar este dia. Há um orgulho muito grande, que eu nunca esperava chegar a este ponto. Que eu dizia sempre que não ia chegar a ver nesta altura. Mas, à conta de Deus, sempre cheguei. Foram puxados sempre nas coisas da igreja e depois eu tinha sempre um gosto. Quando eu ouvia dizer que um rapaz que ia ser ordenado em padre, eu ficava contente. Nunca esperava de me tocar à minha porta. Quando é que percebeu que o seu neto Nelson ia seguir este caminho? Desde muito pequenino. A sua mãe ia trabalhar para a cidade e ele ficava aqui na minha casa, eu ia à escola. E ele vinha para a minha casa, ele pegava numa caixa de pirulitos e deitava à parte fora da porta. E queria um paninho, que era para cobrir, e sentava-se ao pé da porta e fazia uma missa, tal e qual como havia na igreja. Ele dizia, avó, dá-me uma bolachinha, que era para a bolachinha que servir da hóstia. E o carteiro uma vez veio aqui e disse, senhora, este pequeno que é que está aqui a fazer isso? Está aí a fazer uma missa? E ele disse, senhora, eu estava só ali parada a fugir dele. Foi desde esta altura que eu tive sempre este pensamento. Um gosto muito especial. Nelson Pereira será ordenado no próximo dia 1 de novembro, na sede de Angra, e a missa nova terá lugar em São Mateus a 5 de novembro, pelas 16 horas. Depois destes dias de festa, o jovem regressa à Ilha do Faial para as comunidades da Horta e dos Flamingos, agora já na condição de sacerdote. É nosso convidado desta edição do Igreja Açores, como não podia deixar de ser Nelson Pereira, ainda diácono, recentemente colocado na matriz da Horta. Boa tarde, Nelson. Antes de mais, nova experiência nos últimos meses. Antes de mais nada, boa tarde. Sim, é uma nova experiência, ainda de uma forma diferente. Tive a graça também, por um lado, de começar a trabalhar ainda como diácono. E, portanto, é uma experiência diferente, mas que, de certa maneira, já nos ajuda, de facto, a integrarmos da paróquia, do trabalho que vamos ter no futuro. E, portanto, tem sido uma experiência muito positiva poder contactar com as comunidades que eu vou servir enquanto sacerdote e poder já contactar com eles enquanto diácono.
E como é que a Horta e os Flamengos, estas comunidades, te têm recebido? Receberam-me de uma excelente forma. Aliás, quando entrei em setembro, fui muito bem recebido por ambas as comunidades e, portanto, posso dizer que já me sinto em casa. E, de facto, o trabalho que ainda é curto, foi basicamente um mês que estive lá, mas foi um trabalho muito profícuo e o contacto com as pessoas tem sido muito positivo. É engraçado ver também que a matriz da Horta também sente que já és um bocadinho deles. Já houve também na Horta uma espécie de preparação desta festa que vai acontecer, que é a tua ordenação. Sim, as duas paróquias quiseram se associar portanto, a este programa de preparação para a ordenação presbiteral para a Missa Nova, de uma forma também dentro do que era possível, e organizaram, antes de me ir embora, no dia 15 de outubro, dia 14 de outubro, organizaram uma vigília de oração pela minha vocação, pela minha ordenação presbiteral e também pelas vocações sacerdotais, de certa maneira, associando-se assim em oração a este momento importante da minha vida. Um mês já deu para tudo isto, já deu para seres assim tão acarinhado na Ilha do Faial. Sim, porque é um mês especial, é um mês também que começa as atividades nas paróquias, é um mês que arranca todo o ano pastoral e, portanto, tive a graça de estando no início do ano pastoral, poder contactar com todos os movimentos, poder contactar com todos os serviços que a paróquia tem e com as pessoas que nelas estão envolvidos. Nelson, numa conversa há algumas semanas, há alguns meses, dizias não saber se eras um privilegiado por teres estudado na tua ilha e por estar junto à tua família. Isto porque foi um adiar de um voar domingo que tinha que acontecer algum dia, que já aconteceu. Sim, eu disse isso porque de facto nós às vezes pensamos que pelo facto do seminarista ser da terra onde está o seminário, que é uma vantagem, e de facto é, obviamente que é, porque é uma graça enorme poder durante o tempo do seminário ser sempre acompanhado de uma forma muito próxima pela família. Por outro lado também adia, digamos, esta saída do ninho. Agora, felizmente, a experiência que tenho tido neste mês que tive já no Faial foi que, de facto, consegui-me adaptar muito bem e o facto também das pessoas destas duas paróquias me terem acolhido tão bem fez-me, de facto, sentir em casa e não passar tanto pela solidão ou que, pelo menos, esta passagem, esta mudança de vida não fosse tão brusca, digamos assim. O Nelson será ordenado no próximo dia 1 de novembro. O que é que vai na cabeça e no coração nestes últimos dias, antes do sacerdócio oficial? Bem, é uma mistura de sentimentos, em primeiro lugar, porque de facto é uma grande alegria, é vermos que está de facto muito próximo o dia em que nós, quando estamos no seminário, sonhamos e o dia para o qual nos preparamos ao longo de 6 anos. Por outro lado, também um nervosismo que é normal nesta situação, porque é também todas as preparações que temos que fazer, quer a nível logístico e tudo mais. Portanto, digamos que por um lado é esta alegria, esta enorme alegria de ver chegar este dia, mas também com toda a preparação e com todo o nervosismo que é próprio destas situações. Quem é que não dispensas que esteja ao teu lado nestes dias? Não dispenso de forma nenhuma a minha família, que de facto sempre me acompanhou na minha vocação e sempre me apoiou em tudo o que era necessário, e não dispenso também todos aqueles meus colegas do seminário, os meus formadores, que de facto me ajudaram a crescer na vocação e ajudaram-me a crescer como pessoa e que também ao longo destes 6 anos estiveram comigo a acompanhar-me e a ajudar-me na minha caminhada vocacional. Organista da Sé, tiveste até agora um percurso muito ligado à liturgia. Será essa também a tua identidade enquanto sacerdote? Faz parte, não será apenas. Aliás, ao longo da minha caminhada como seminário, trabalhei sempre em duas vertentes, que foi a questão litúrgica, sobretudo muito ligada à música, mais especificamente, e a questão da juventude. E penso que são estas duas áreas que, de certa maneira, devido ao contacto permanente que tinha a nível de trabalho, que também tem uma formação mais sólida e mais rica. E, portanto, neste aspecto, acho que posso dar um contributo dentro das minhas possibilidades e daquilo que sei, posso dar um contributo para as paróquias depois que vou servir nestas áreas. Em termos litúrgicos e particularmente na música, como é que foi o teu percurso? Faz-nos assim um pequeno resumo. Portanto, eu comecei já há algum tempo, já em pequenino, comecei a aprender algumas coisas de música, mas depois interessei-me muito pelo órgão, pelo instrumento, e comecei a tocar na Sé ainda antes de entrar para o seminário.
E quando depois entrei para o seminário, continuei sempre e fui organista da sede durante 6 anos, tendo apenas saído já neste último ano do seminário, de forma a também poder apostar em outras áreas e formar-me e acompanhar outras áreas que não só a questão musical. E portanto tive de facto um percurso sempre muito grande nesta área, no acompanhamento litúrgico, na música, e portanto foi mais ou menos assim, quer dizer, o meu seminário ficou marcado também por esta dimensão. Também no seminário tiveste alguma ligação, nomeadamente com colégios e no âmbito da formação musical para os mais novos? Sim, tive depois como formador na área musical no Colégio de São Gonçalo, alguns anos, em que pude acompanhar as crianças desde muito cedo no despertar para a música, e foi um trabalho muito rico, e é dos trabalhos que já realizei a nível musical que mais gostei e que me enriqueceu muito. Foi este contacto com estas crianças e de poder-lhes despertar digamos, esta curiosidade para a música e poder-lhes despertar também para a importância da música, que tem muita importância quer na própria formação, como pessoas, mas também até mesmo como ajuda para a formação depois humana e a formação mesmo técnica que eles vão ter no futuro. Para trás ficaram os anos de seminário episcopal de Angra. O que é que foi feito e o que é que ficou por fazer? Bem, por fazer fica sempre muito, não é? Mas penso que foi anos muito importantes que a casa me deu, mais a casa a mim do que eu à casa, porque de facto aquilo que recebemos é sempre muito maior daquilo que damos. Mas também penso que posso ter ajudado em alguma coisa também para casa, e é um trabalho que depois é sempre feito, quer dizer, o Seminário de Angra de certa maneira forma os futuros sacerdotes, mas também digamos que é atualizado por aqueles que passam pelas várias gerações que vão passando por lá, e portanto é uma troca de experiências, uma troca de pontos de vista que pode enriquecer todos. O que é que dizes e o que é que ainda gostarias de dizer aos novos seminaristas do Seminário Episcopal, já que és o veterano de todos Sim. eles? Gostaria de dizer que nunca desistem, porque de facto nós muitas vezes temos momentos de fraqueza, no sentido de que muitas vezes pensamos que de facto o nosso caminho não passa por ali, temos momentos de dúvidas em que ficamos sem saber de facto se é por ali que passa a nossa vocação. Tiveste muito essas dúvidas? Sim, tive também durante o meu percurso, que penso que é uma coisa que passa por todos nós, não é? Neste caminho que fazemos vocacional, o seminário, costumo dizer que o seminário é uma escola de namoro, no sentido que nós não vamos para o seminário com a certeza que queremos ser sacerdotes, portanto vamos para o seminário exatamente para aprofundarmos a nossa vocação e vermos se é realmente isto que Deus quer para nós. E neste sentido penso que é importante dizer aos seminaristas que tenham fé, que tenham força, que não desistem, porque de facto o Senhor opera sempre em nós grandes maravilhas, muito mais daquilo que nós esperamos, e que nos acompanha sempre. E mesmo nestes momentos de dúvida, nestes momentos de solidão, é aí que nós encontramos também uma fé mais fortalecida. Este ano a Diocese ordena 2 novos sacerdotes, já ordenou o teu colega, o Jacob, agora é a tua vez. Foi um ano, o vosso ano letivo, digamos assim, o vosso ano foi um ano com frutos, mas nem todos os anos têm sido assim. Achas que a tendência vai ser para diminuir, para aumentar, ou achas que a Diocese vai ter sempre anos assim tão gloriosos como este ano pastoral? Se formos ver a tendência nacional, nós vemos que há uma grande tendência para o decréscimo dos seminaristas nos seminários nacionais. Nós temos tido a sorte na nossa diocese de facto de sermos uma contratendência, no sentido que até o seminário de Angra é dos seminários que tem mais seminaristas por diocese. É claro que muitas vezes nós vemos, fruto também dos tempos que estamos a viver, da sociedade que estamos, um decréscimo. É claro que é necessário fazer alguma coisa para que isto não aconteça. E penso que passa sobretudo por divulgar o seminário,
por rezar pelas vocações e por fazer um trabalho vocacional sério que de facto mostre esta vocação como uma vocação importante como todas as outras e como uma vocação que é capaz de realizar, que é capaz de trazer felicidade, não só para a pessoa em si, mas que é uma vocação que está sobretudo ao serviço dos outros e que pode contribuir para uma sociedade melhor, para uma sociedade mais feliz. A tua missa nova vai coincidir com a Semana dos Seminários, a Semana Nacional dos Seminários, que, aliás, o seminário tem estado a trabalhar para ela. Vai coincidir, não chega a coincidir, sim. Mas achas que isto é um acaso ou foi uma feliz coincidência? Foi uma feliz coincidência, mas de facto penso que é importante, sobretudo na terceira, em que nós temos visto que, apesar de ser a segunda ilha mais populosa do arquipélago, é que tem menos vocações. Portanto, durante muitos anos eu fui o único seminarista da terceira, exatamente. Portanto. Agora, felizmente, este ano entrou mais um seminarista da terceira, mas ainda é pouco. E eu penso que é importante este acontecimento da ordenação presbiteral, com a missa nova, juntamente logo a seguir com a Semana dos Seminários, para que se faça um trabalho sério aqui na ilha, para que se desperte para esta vocação que é tão importante na Igreja. Tendo, e também há bocadinho já tinhas referido que pautaste sempre o teu percurso pela relação com os jovens, grupos de jovens organizados ou não, também há grupos de jovens que se calhar não são formais, mas que têm ali se calhar algum terreno fértil onde trabalhar. A que é que se deve esta ausência de vocações na Ilha Terceira? Pois é difícil de encontrar uma razão que esteja à vista. Uma vez que é uma das ilhas que tem mais grupos de jovens no ativo, não é? Sim, exatamente. É um bocadinho contrassenso. Sim, acaba por ser. E por isso é que eu penso que a Ilha Terceira tem muito potencial que não está aproveitado. E por isso acho que, de facto, é necessário fazer realmente um trabalho muito sério a nível vocacional, que aí, quer os párocos, quer o próprio seminário que está aqui sediado, deve ter esta preocupação de fazer um trabalho que não se fique apenas pela semana dos seminários, mas que seja um trabalho que seja durante todo o ano e que durante todo o ano se possa trabalhar nesta dimensão. Eu acho que fiz esta pergunta quando te entrevistei a ti e ao Jacob, neste mesmo estúdio, aí há uns meses, há um ano quase, que era se neste trabalho, neste vosso contacto com os mais novos, é uma forma de desmistificar que um seminarista é quase um ser diferente dos restantes jovens. É importante esta ligação, até porque vocês começam a ser vistos como um deles, não é? Nestas comunidades de jovens. E é importante quebrar isto, mostrar que vocês são pessoas normais, que são jovens normais, com as dúvidas de todos os outros. Sim, eu penso que ainda hoje, apesar de toda a informação que nos vem pelas tecnologias e tudo mais, penso que há ainda muitos preconceitos e tabus em relação ao sacerdote e à vocação sacerdotal. E eu penso que o trabalho que nós podemos desenvolver junto destes jovens é importante exatamente para eles verem que, de facto, a vocação sacerdotal surge como qualquer outra vocação, que também é alvo de dúvidas, de incertezas, mas também que é uma vocação que é capaz de realizar a pessoa, que é uma vocação também que é hoje importante e que é pertinente. E penso que este contacto com os jovens ajuda a isto, a mostrar de facto o que é que consiste verdadeiramente a vocação sacerdotal, qual é a verdadeira função do sacerdote, e ajuda-nos também, de facto, a mostrar melhor o que é a Igreja e o que é esta vocação, sim. Sem dúvida. Nelson, podemos saber como é que percebeste que tinhas esta vocação? Quando é que se deu o clique? Quando é que as dúvidas ficaram dissolvidas? Se é que elas alguma vez ficaram totalmente dissolvidas, mas quando é que tu percebeste que era este o teu caminho? Eu costumo sempre dizer, quando dou testemunho vocacional, que nós nunca sabemos explicar a 100% a nossa vocação, tal e qual como um casal nunca sabe dizer a 100% porque é que se apaixonou por o outro, não é? Mas há um momento sim, chave. Exatamente. Este momento penso que me surgiu, sobretudo antes mesmo de entrar para o seminário, que ao confrontar-me com o final do ensino secundário e naquela incerteza de saber se seguia a vida académica na universidade ou se de facto arriscaria entrar para o seminário, porque era algo que já pensava há muito tempo, mas que nunca tinha tido a coragem de assumir como algo a fazer. Qual era o teu plano B? O meu plano B seria, em princípio, estudar Direito. Mas foi neste confronto que decidi arriscar,
exatamente porque, tal como disse há pouco, nós nunca entramos com a certeza absoluta que queremos ser padres. E este ponto já foi sobretudo durante a própria caminhada do seminário. É quando nós vamos aprofundando a nossa fé, não só pelo conhecimento, mas também a nível espiritual, e é também no contacto com as comunidades, com as pessoas, fazendo aqui algumas atividades e promovendo algumas coisas que nos sentimos realizados, é que nós vamos percebendo também que, de facto, é esta vocação que nos faz felizes, é esta vocação que nos faz realizar como pessoas e que faz também realizar os outros. Tiveste referências nesta tua infância já ligada ao sacerdócio? Sim, obviamente não posso esquecer na minha infância também alguns sacerdotes que passaram pela minha paróquia e que para mim foram uma referência e que de certa maneira despertaram-me ainda mais para esta vocação. Lembro sobretudo dois sacerdotes dali da altura da infância, porque é sobretudo aquela altura em que nós nos sentimos mais despertos para isso, para ver, para questionar, e é claro que essa passagem desses sacerdotes pela minha paróquia tiveram um papel importante nisto. E depois também tive também a graça de ter um seminarista da minha paróquia, que era também meu amigo, que foi ordenado há 6 anos atrás, e portanto tive o contacto também com um seminarista que era da minha própria paróquia, e isso também ajudou também a desfazer todos aqueles tabus, todos aqueles preconceitos que nós às vezes temos, e a perceber realmente o que é que consistia o seminário, o que é que consistia a vocação sacerdotal. O que é que há previsto para esta tua ordenação, para a tua semana de festa, digamos assim, em São Mateus? Portanto, começa o programa no dia 31 de outubro, às 8 horas, na Igreja de São Mateus, com uma vigília de oração pelos seminários, pelas vocações sacerdotais e também de preparação para a minha ordenação presbiteral. Depois, no dia 1 de novembro, pelas 6 horas da tarde, na sede de Angra, a ordenação presbiteral. E depois, o dia 2, 3 e 4, há em São Mateus, pelas 7 horas, a missa de preparação do tríduo de preparação para a missa nova, que culmina, obviamente, depois no dia 5, com a missa nova às 4 horas da tarde, na Igreja de São Mateus. Agora uma questão muito pragmática. Como é que se prepara uma missa nova? É complicado. Eu costumo dizer que às vezes é como um casamento, só que não tenho a esposa para ajudar. No sentido que também tem muita coisa que é necessário preparar, muitos pormenores que é necessário ter em conta para as pessoas que vamos receber, para aquilo que é necessário e tudo o que exige também as celebrações litúrgicas e tudo o que é necessário naqueles dias. É tudo da tua responsabilidade? Sim, é tudo da minha responsabilidade, obviamente, com a ajuda da minha comunidade paroquial, com a ajuda da minha família, mas é claro que nós acabamos por encabeçar estes preparativos. Mas é sempre importante não esquecer que tudo isto é secundário e tenho feito o esforço para não também me deixar, digamos, absorver tanto por estes preparativos, porque o mais importante é também a preparação espiritual para os momentos-chave que vou viver. E em termos de homilia, como é que se escolhe um caminho? Entre tantos que todos estes anos te foram passando pela cabeça, certamente. Sim, é difícil. Pronto, é claro que já está definido. O que da homilia? Sim. Sim, vou utilizar a liturgia da palavra do dia, que penso que vem muito a propósito até da missa nova, e portanto estou agora numa fase de poder absorver melhor aquilo que a palavra de Deus me transmite e poder esquematizar em algumas ideias-chave, porque é sempre difícil, sobretudo naquele dia com tantas emoções, é necessário exatamente, é necessário nós prepararmos com alguma antecedência para que de facto no dia tudo possa correr pelo melhor. São Mateus vai ter um sacerdote. Como é que a tua comunidade berço está a preparar este dia? Eu penso que a minha comunidade está não feliz. Não te deixam só? Não. Felizmente têm-me apoiado e, de facto, as pessoas da comunidade têm-se posto ao dispor para me ajudar naquilo que é necessário e, de facto, sem elas isto não era possível. E para mim é com grande alegria que vejo que a comunidade também se envolve nestes preparativos, não como uma festa minha, mas como uma festa da própria comunidade, de uma comunidade cristã que se alegra por um filho da sua comunidade seguir o caminho sacerdotal. Falávamos há pouco sobre a questão da tua proximidade com os jovens. A Igreja Mundo também, por acaso, este ano está centrada, por acaso ou não, este ano está centrada nos jovens. Sentes que é este o caminho? Portanto, este ano a Igreja Mundo, a pedido do Papa Francisco, na Diocese de Angra, os objetivos são os mesmos.
Os jovens são, de facto, o foco que falta atrair para a Igreja. Sim, e isso é sim. possível fazer? Eu penso que sim. Aliás, nós vamos dizer que os jovens são o futuro da sociedade. E na Igreja é a mesma coisa. São os jovens que são o futuro da Igreja. E eu penso que este sínodo que foi convocado pelo Papa Francisco é muito importante, exatamente para dar voz aos jovens, saber a sua opinião acerca da Igreja, daquilo que está bem, daquilo que está mal, de que forma é que eles veem a Igreja e de que forma é que eles gostariam que a Igreja se mostrasse ao mundo. Eu penso que isto é importante porque é necessário nós percebermos o que é que falta à Igreja, o que é que está aqui a faltar que não atrai os jovens. Exatamente. Porque nós vemos nas nossas comunidades, infelizmente, um grande afastamento dos jovens. É claro que isto não é só culpa da própria Igreja enquanto instituição, até porque nós vemos na nossa própria sociedade um grande descompromisso dos jovens por tudo, quer pela vida política, quer pela vida social. Quer dizer, vemos aqui isto acontecer a um âmbito geral. Só que na Igreja vemos isso acontecer de facto numa escala também muito grande. E eu penso que é importante este ano que é dedicado aos jovens exatamente para poder ouvi-los e poder traçar um caminho que de facto ajude os jovens a receberem esta mensagem que nos vem de Jesus e de facto poderem participar e poderem estar mais ativos na Igreja. Tudo muda no próximo dia 1 de novembro às 18 horas na sede de Angra. Sim, é uma mudança radical. Não só a nível do compromisso, da minha própria vida, é um momento muito forte. De facto, é uma celebração que carrega em si uma dinâmica muito forte para nós que estamos a viver e que de facto muda a minha vida de uma forma completa, não é? E por isso é que de facto este momento é de grande importância, de grande impacto, de grande felicidade, mas também de grande responsabilidade. Nelson, o que é urgente no teu primeiro dia, nos teus primeiros dias enquanto sacerdote? Eu penso que o mais urgente é poder servir as comunidades que me foram confiadas naquilo que elas necessitam. E, portanto, o que penso que é a minha prioridade é poder ajudar as comunidades que eu vou servir da melhor forma que sei e ajudá-las naquilo que elas necessitam para crescer enquanto cristãos. Quando é o teu regresso ao Faial? O meu regresso ao Faial é já no dia 7. Pronto, fico cá há poucos dias porque é necessário meter mãos à obra também. Nelson, muito obrigada por teres vindo aos nossos microfones. Obrigado. Muitas felicidades neste novo momento da tua vida. Boa sorte, bom trabalho. E havemos de conversar muitas vezes nesta Igreja Açores. Muito obrigada. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir aos domingos ao meio-dia na sua Antena 1 Açores.